Bom dia, Deus abençoe a todos. E eu peço a você que for ver esse vídeo, se não é inscrito ainda, se inscreve nesse canal para ajudar a gente a estar crescendo um pouco, né? E divulgando a palavra de Deus. Eu vou descer até ali embaixo na Olinto Meireles agora. Poderia passar por um trajeto pertinho aqui, onde eu vou dar 1 quilômetro, mas eu vou dar uma voltinha no bairro para poder estar conversando com vocês. E o meu assunto hoje é por que eu sou salvo? Porque eu acredito na minha salvação. Quando a gente fala com alguém, aí não, você é salvo, geralmente eles falam assim, não, só Deus é quem sabe, né? E aí eu falo, não, você tem que saber se você é salvo. Eu sei que eu estou salvo. Se eu morrer agora, eu sei qual é meu fim. Aí as pessoas pensam às vezes que a gente está se engrandecendo, dizendo que a gente é melhor do que os outros, né? Nós não somos melhor do que ninguém, né? Hoje eu estou meio com a voz meio grossa, meio rouco. Hoje é 3 de janeiro, o tempo está chuvoso, né? E, e eu estou mais cedo ainda, eu estou com a voz meio agarrada, mas vamos lá, né? Estou passando aqui perto do supermercado BH, pertinho da minha casa, tá vendo? Eu acabei de sair, moro num lugar muito bom, muito perto do supermercado, perto de farmácia, perto de tudo. Então, é o seguinte, as pessoas admiram. Falam, não, você não pode falar que você está salvo. Mas eu falo com certeza que eu estou salvo. Porque ninguém é salvo pela sua própria bondade. Ninguém é salvo pela sua justiça própria. A Bíblia fala no livro de Isaías que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Trapo de imundícia, para quem não sabe o que é, naquela época não existia as coisas modernas como tem hoje, os absorventes para as mulheres usar. Então era trapo de pano velho que elas se protegia, né, por causa do fluxo de sangue nos seus dias menstruais. E então Deus compara a nossa justiça com aquele tipo de trapo, entendeu? Então é bem complicado. Aqui estou perto do outro supermercado, tá vendo pertinho aqui? Então é complicado você pensar que você vai conseguir ser salvo pela sua justiça. Não, você não é salvo pela sua justiça. Eu não sou salvo pela minha justiça. A gente vê as pregações aí, e é correto que faça isso, cobrando contra as pessoas, né? E não são muitos que fazem isso também, não, tá? Porque são poucos pastores que falam para poder a gente fugir do pecado. A maior parte dos pastores hoje está pregando é bênção, Deus vai te abençoar nisso, Deus vai abrir porta naquilo, Deus vai te fazer prosperar, Deus vai fazer você deixar de ser cauda e ser cabeça. Então, mas é isso que a gente vê. Mas a gente vê também as pessoas falando sem fugir do pecado. E nós temos que fugir do pecado, mas nenhum de nós conseguiremos ficar sem pecar. Todos nós vamos cometer erros. Faz parte da natureza humana, entendeu? Você errar. Nós temos uma natureza pecaminosa em nós que não tem como nós vivermos os 365 dias do ano sem cometer um pecado. Entendeu? Aí as coisas ficam bastante complicadas e você precisa de alguém para poder ter misericórdia de você, perdoar, né, esse seu pecado. E como que isso é possível? Isso só é possível porque Jesus pagou esse pecado na cruz do Calvário. E todo aquele
que confessa Jesus como Senhor de sua vida, ele tem esse perdão pronto para ele na cruz do Calvário. O que ele precisa é realmente fugir do pecado, não querer pecar por prazer. O pecado vai ser um acidente na vida dele. Ele não pode gostar de pecar, fugir das coisas mundanas, dos prazeres mundanos, ter uma vida consagrada, uma vida separada para Deus. O apóstolo Paulo, quando ele chamava os santos, falava aos santos, ele não está falando de santos como hoje algumas religiões acreditam, santos canonizados por homens, né, que eles acreditam que são santos porque fez determinados milagres, ou determinados milagres foram atribuídos a eles, né? Nada disso. No céu, né, só tem santos, não tem pecador no céu. Então, quando fala, fulano de tal vai ser canonizado a santo, isso é uma bobagem, porque aqueles que morreram em Cristo são santos, já eram santos aqui na terra, porque a palavra santos significa separado, separado para Deus, separou do mundo para viver as coisas de Deus. Então, esses são os santos, esses são os salvos, aqueles que deixaram de viver os prazeres mundanos e agora vão sim viver uma vida consagrada a Deus, né? Não é uma vida enclausulada como tem algumas religiões aí que as pessoas vão para um convento, fica preso ali, né? Os monges, alguma coisa assim, eu não entendo muito dessas coisas, mas não é isso. É uma vida santa no meio de um mundo podre. É uma vida separada para Deus no meio de uma geração corrompida, onde você é a luz desse mundo, é a luz nessas trevas. Aí que é a grande, né, chance de você ser um santo. Você está no meio de um mundo podre, do mundo corrompido, mas você não se corrompe. Você continua fazendo as coisas que agradam a Deus, né? Então, por isso que que eu garanto que eu estou salvo. No livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado para que nele eu fosse feito justiça de Deus. Entendeu? É aí que está, né, a minha diferença entre aquelas pessoas mundanas. Aquele que não cometeu pecado, se fez pecado para que eu fosse nele justiça de Deus. Nele. Fora dele eu não sou ninguém. Fora dele eu não mereço nada. Então, o que nós precisamos entender é o seguinte: quando eu digo eu estou salvo, eu não estou firmando na minha bondade. A minha bondade nem existe. Não vou falar que ela é pouca, ela nem existe. Como eu disse antes, a minha justiça é como trapo de imundícia. Deus não considera a minha justiça. Deus considera aquele sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Isso sim, isso é que Deus considera. Jesus pagou para mim, Jesus pagou para você também. Mas você precisa crer nele, crer nesse sacrifício. Não é conhecer a história. O Brasil, praticamente 100% do Brasil, conhece a história de Jesus. E até falam que crê. Mas falam que crê, mas está buscando tanta coisa. Esse final de ano, né, nossa passagem de ano, a gente vê tanta coisa.
tantas superstições, né? Então, isso não tem condição de ser praticado por uma pessoa que é salvo, que a sua esperança está em Deus e somente em Deus. Aí você vê tanta coisa que é de admirar. Às vezes você fica em frente à televisão ali e você vai pensando assim, meu Deus, quanta ignorância. Eu penso que nem no tempo que eu não era evangélico, eu não tinha assim, esse tanto de superstição que esse pessoal tem. Eu tinha também. Mas é superstição demais. É coisas que a gente fica admirado. Mas então é isso que eu queria dizer. Ninguém é salvo pela justiça própria. Mas você pode ser salvo. Você pode ser salvo. Se você entregar a sua vida para Jesus hoje, eu estou quase chegando já no meu destino. Se você, vou encerrar, você entregar a sua vida para Jesus hoje, você vai ter também a salvação garantida em Cristo Jesus. Você vai poder falar assim: eu estou salvo. E você vai fazer consciente que não é pela bondade sua. Só que você não pode querer pensar que você crê em Jesus e agora, não, agora eu creio, eu já ganhei a salvação. Eu posso fazer o que eu quero. Não é assim, não. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Ele é o seu Senhor, Ele é o seu Rei. Entendeu? Todo reino tem uma regra, tem leis, e você precisa andar dentro dessa lei. Você precisa entender, né, que não é pela sua bondade que você vai ser salvo, mas também você não pode, porque você é salvo pela cruz do Calvário, pelo sacrifício da cruz, você fazer o que você quer. Não, você tem que fugir do pecado, você tem que afastar os prazeres mundanos. Você tem que ser uma pessoa que realmente vive em santidade. A Bíblia fala que sem santidade ninguém verá a Deus. Então, as coisas não são assim, né? Mas quando você ouvir alguém falar com convicção que ele está salvo em Cristo, você pode ter certeza, ele não está mentindo, não. Ele está falando que está salvo em Cristo porque ele está salvo em Cristo. Porque ele tem fé em Cristo Jesus. Ele recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É o que você precisa fazer agora. Receba Jesus como Senhor da sua vida. Entregue a sua vida a Ele. E você será mais um salvo, mais um santo aqui na terra, vivendo no mundo podre, no mundo corrompido, mas sem sujar com essa podridão do mundo. Tá bom? Fique com Deus. Deus abençoe você. Se você chegou até o final aqui, você compartilhe esse vídeo e inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Tá bom? Que Deus abençoe você. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Esse vídeo não vai no ar hoje, não. Mas daqui uns dias eu vou colocar. Hoje o tempo está chuvoso, mas daqui um pouquinho vai ficar bom o tempo de novo. E nós vamos continuar a vida com alegria. Alegria no Senhor Jesus. Quem é salvo, vive com alegria. Amém? Fique com Deus. Deus abençoe você e até a próxima.